tenha uma amiga ou um amigo para você desabafar, né? Para você conversar. Com quem você costuma desabafar? Com quem você costuma conversar quando você precisa abrir o seu coração? Olha, eu não sei você, mas eu gosto muito, muito, muito de ir no sacrário conversar com Jesus, gente. Eu gosto. Eu gosto mesmo. E é claro que a gente, quando tem essa fé, tem essa possibilidade de fazer isso, tá ótimo, porque é a nossa fé. Nossa fé católica nos permite saber que Jesus está no sacrário e a gente vai até lá. Mas às vezes um amigo, uma amiga nos ajuda muito também. E é sobre isso que a gente está falando, né? Hoje a gente vê muitas pessoas nos consultórios justamente porque às vezes não tem com quem desabafar. E aí precisa, e é por isso que nós hoje vamos receber aqui a doutora Carmen Silvia Ribeiro, psiquiatra do Departamento Científico de Psiquiatria da SMCC, que é a Sociedade de Medicina de Cirurgia de Campinas, e hoje a importância do desabafo e o que se sente. Olá, doutora Carmen, boa tarde. Boa tarde, Rita, boa tarde aos ouvintes da TV Século XXI, uma alegria estar aqui podendo falar sobre esse tema tão importante. E é importantíssimo porque muitas pessoas, como eu falei agora, eu tenho a minha forma de abrir o coração, mas também tenho amigas, tenho meu marido, minha mãe, mas tem pessoas que às vezes não têm, por timidez ou porque não tem alguém tão próximo, alguém que confie e vai guardando. E isso com certeza, e a senhora vai poder me dizer, faz muito mal. Na verdade, toda vez que existe uma necessidade, de falar sobre a dor, é desejável que haja um acolhimento para essa dor, né? Então, se eu não posso contar com acolhimento, se eu não posso ser acolhido, ser compreendido na minha dor, isso pode gerar um aumento no nível do estresse, a solidão aumenta o grau de sofrimento. Nós vamos liberando hormônios de estresse e isso pode, nos levar a um adoecimento progressivo. E por que é importante? Então, por que é bom a gente compartilhar? Nós falamos dos malefícios, ou seja, aquela alma vai ficar pesada, mas compartilhar é bom por quê? Na verdade, o desabafo ele tem uma missão, A missão é encontrar alguém que acolha e que compreenda de alguma maneira esse sofrimento, que permita a troca de ideias, a troca de vivências, o aprendizado das experiências que são compartilhadas nessa troca. Isso permite a superação, isso permite a redução do sofrimento e da dor e, como nós falamos, da sensação de solidão. Acima de tudo, é importante a gente diferenciar, eu acho que isso é muito comum, qual é a diferença entre o desabafo, a queixa e a reclamação, O desabafo ele tem esse propósito de compartilhar, de ampliar a compreensão, vamos dizer, A queixa, ela nos permite um apego à dor e dificulta a superação, dificulta a transposição dessa dor para uma situação de compreensão e superação. A pessoa acha que ela está desabafando, ela está queixando. Mas tem pessoas que têm o hábito de queixar-se sempre, com qualquer pessoa que encontra. E aí estas pessoas vão se afastando dela. Isso vai fazer com que ela se sinta mais sozinha. É ou não é, doutora? Exatamente. Por isso é tão importante que até mesmo antes de você falar da sua dor para outro, você reserve um tempo para observar o seu sofrimento. Qual é a natureza do meu sofrimento? Quais são os fatores que desencadearam essa dor? Quais são as pessoas que estão envolvidas com essa perspectiva daquela experiência que pode ter provocado a dor? E isto vai favorecer, às vezes,
a analisar, escrever sobre aquilo que está sentindo, ajuda a organizar as ideias, a sistematizar e perceber de uma maneira mais clara a experiência. E aí, quando eu vou trocar com alguém, eu já vou com aquele processamento da dor organizado e eu saio da perspectiva da vitimização, da queixa, da reclamação e vou na perspectiva de buscar o acolhimento e ampliar a minha compreensão. Puxa, você já passou por isso? Eu estou passando por uma situação tão difícil, será que você pode me ajudar? É uma outra perspectiva, diferente de, por exemplo, eu projetar a culpa em alguém, responsabilizar o outro sobre aspectos que estão relacionados ao meu sofrimento. No caso, por exemplo, a pessoa precisa de ajuda para aprender a organizar essas ideias, esses pensamentos, até essas dores, de como elas, a raiz dessas dores e a consequência disso. É necessário sempre, por exemplo, ter um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa ajudá-la de outra forma? Sim. Na verdade, é importante que a gente tenha o que a gente chama de rede de apoio social. Então, eu tenho que contar, sim, com familiares de saúde. Eu tenho que contar, sim, com familiares, com amigos, com pessoas que têm afinidade, né, de interesses, de experiências comigo, colegas de trabalho, se as questões forem ligadas, por exemplo, à dificuldade de relacionamento do trabalho, o meu companheiro. Então, essa rede de apoio social, ela tem uma missão importante de acolhimento dessa dor, de conforto, de consolo, de encontro, né, que me dá aquela estrutura para ir adiante. A questão é, muitas vezes a pessoa que desabafa, ela está buscando nessa rede de apoio uma solução para a sua dor. E aí há uma diferenciação. Muitas vezes quem está ouvindo não tem uma experiência para a compreensão plena dos aspectos ligados à natureza da dor ou a natureza do sofrimento particular, quais são as insuficiências de resposta ao estresse que eu tenho. Aí sim é importante buscar um profissional que tenha a capacitação, a formação especializada para, que é o que a gente chama de terapia, para estabelecer um processo psicoterápico. A partir daí, a gente vai para o processo da mudança. Então, a psicoterapia, ela propõe a compreensão da dor, uma análise mais ampliada dos aspectos que são determinantes para aquela dor, tanto os aspectos externos, vamos chamar de vivenciais, quanto os fatores intrapsíquicos, aqueles que estão na minha mente, quais os recursos que eu tenho na minha personalidade para lidar com aquele estresse. E aí, através dessa compreensão na psicoterapia, eu vou propor mudanças de comportamento, mudanças na leitura da realidade, né? Então, esses mecanismos, conforme a gente falou, de projeção, o outro é responsável pela minha dor, ou eu estou num momento muito vulnerável e sem recursos de enfrentamento. E aí, obviamente, na terapia a gente vai aprendendo isso, vai estabelecendo essa comunicação, vamos dizer, mais eficaz para a mudança, e o paciente consegue, além de superar a dor, propor mudanças do seu comportamento, mudanças nas suas escolhas vivenciais, muitas vezes, que vão impactar na qualidade de vida e reduzir o grau de sofrimento. Então, a escolha do profissional, ela é importante, um profissional capacitado para orientá-la, ajudar esta pessoa a reconhecer esses seus problemas e administrá-los e organizar. A escolha de quem vai ouvir também, a pessoa certa para escutar, né, que não seja um profissional, mas seja uma pessoa da família, do grupo de amigos, enfim. A escolha dessa pessoa também é importante. Como a gente faz isso? É fundamental a gente fala do quem, né? Quem está aberto a acolher a minha dor. Muitas vezes a gente fala aleatoriamente do nosso sofrimento, seja porque estamos obsessivos com aquelas ideias que nos perturbam, ou estamos muito machucados, ou raivosos, e a gente sai disparando, né, comentários,
para pessoas que não necessariamente estão disponíveis naquele momento. Então, não só escolher quem, né? Essa pessoa tem afinidades comigo, tem experiência para poder me acolher, mas também em que momento essa pessoa está disponível naquele momento, é o melhor horário para eu conversar. Será que não seria melhor? Olha, a pessoa está trabalhando, eu vou sugerir um momento para tomarmos um café e conversarmos, para que aquela pessoa possa ter uma ampla escuta de fato e não ficar ali, né, preocupada com outras questões e não conseguir se dedicar completamente à escuta. E uma outra questão é aonde eu vou falar sobre essa dor. Muitas vezes as pessoas escolhem locais inadequados, falam publicamente, isso pode trazer reverberação, por exemplo, um ambiente de trabalho, na escola, e ao invés de eu diminuir a dor, de eu ser acolhido, isso se propaga como uma rede, seja, né, de maledicência, ou seja, de ampliação dos conflitos. Se de repente eu estou falando de alguém com quem eu estou estabelecendo um conflito e outra pessoa escuta e vai comentar com aquela pessoa, e aí eu crio uma rede de perturbação no conflito. Então, escolher qual o melhor momento e aonde eu vou falar sobre isso para que eu, de fato, possa receber o acolhimento e uma escuta mais, vamos dizer, qualificada, mais disponível. Eu vejo pessoas que muitas vezes falam que já aconteceu comigo. Eu acho que eu tenho eu sou um imã. As pessoas às vezes me encontram na fila de alguma coisa e não me conhecendo, não sabe nem o meu nome, mas vem contar coisas para mim. Eu acho isso interessante. E é claro, eu peço a Deus no momento a inspiração para poder dar uma palavra pelo menos de consolo, por não ser profissional, não posso orientá-la de nenhuma forma, mas só um acalento, né? É o que a gente faz. E eu acho que muitas pessoas também têm esse hábito. Inclusive, a Maria Geralda Rocha, de Mercês, Minas Gerais, ela colocou assim: desde a pandemia, eu desabafo com Deus e com o psicólogo. Ou seja, ela precisou dessa ajuda também, né? Fundamental. E essa questão da fé, né? A fé também é esse consolo, como você colocou, né, inicialmente, também é um dos pilares de sustentação para tanto para esse desabafo, para esse acolhimento, quanto também para a esperança. Muitas vezes ficamos, mediante situações muito graves, desesperançados em relação ao futuro, sem ver uma saída. Então, contar com as pessoas que nos acolhem, seja a família, os amigos, seja um profissional qualificado, mas também contar com a experiência da fé, que me dá essa sustentação da esperança para o futuro, é fundamental. Doutora, algumas pessoas vão guardando tanto os seus sentimentos e não desabafam, porque às vezes são criticadas, principalmente as pessoas com depressão, porque toda vez que vai falar alguma coisa, as pessoas à volta, né, principalmente a família, não entendem, não compreendem, e essa pessoa, ela pode até ter um risco de morte por conta desses sentimentos guardados. Então, esse desabafo, eu entendo que é super importante. Esse compartilhar as suas dores é importante. Com o auxílio de um profissional é ainda mais interessante, porque aí vai ter uma condução profissional para isso, mas existem aqueles sistemas o CVV, por exemplo, né, Centro de Valorização da Vida, que muitas vezes escuta esta pessoa que está se sentindo sozinha, mesmo em meio à multidão. E esses sistemas de telefone, com a pessoa preparada do lado de lá, eles também fazem cursos, pelo menos para ouvir. Ajuda também? É importante? Muito importante. Se você está num momento de desespero, de profunda depressão, de angústia, não vê saída naquele momento para o seu sofrimento, poder contar com uma escuta qualificada, diferenciada, como você disse, né, todos esses centros de assistência, particularmente o CVV, tem um treinamento para a escuta qualificada. Isso pode mudar, né, o roteiro dessa história.
né? Então, saber que posso contar com uma pessoa apenas que me ouviu, me acolheu e me ajudou de alguma maneira, porque o que acontece? Quando eu falo sobre a minha dor, eu estou fazendo um reprocessamento. Por isso é tão importante falar ou escrever. Se eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, eu posso escrever sobre aquela dor, eu posso fazer relatos, eu posso tentar fazer correlações de que situações estão envolvidas, de que pessoas estão envolvidas e como eu posso processar aquela dor. Então, ter esse acolhimento no momento gatilho, como você disse, por exemplo, no momento de risco de suicídio, pode mudar definitivamente o roteiro dessa história. Agora, esta pessoa muitas vezes não tem esse insight de falar, nossa, eu já estou incomodando com as minhas dores. Ela quer que as pessoas ouçam. Em que momento eu consigo perceber assim, nossa, eu já estou exagerando, eu já estou incomodando? Existe esse sinal? O cérebro ou o sentimento mostra que eu já estou sendo inconveniente, porque as pessoas já também nem querem ouvir mais? Geralmente, quem está sofrendo, quanto mais grave o sofrimento, menor a nossa capacidade de autopercepção, né? Então, por isso que é importante esse modulador externo, que seja acolhedor, mas que também faça um alerta, por exemplo, olha, você tem trazido cada vez mais questões ligadas a queixas, ao sofrimento, à angústia, uma visão negativa sobre as coisas. Será que não é o momento de você buscar uma ajuda? Eu percebo um grande sofrimento em você, né? Eu não sei como te ajudar, eu acho que você poderia, se você quiser, eu posso ajudá-lo a buscar uma ajuda. Você percebe? Você também está delimitando e dando uma referência para aquela pessoa de que já passou o limite desse desabafo. Seria essa troca de experiências e que essa pessoa já tem um sofrimento, uma disfuncionalidade que precisa ser analisada por um profissional. E a sua maneira de colocar foi delicada. A sua maneira de colocar foi delicada. Ou seja, você não ofende, não magoa e ainda orienta a pessoa a buscar ajuda. Exatamente isso que é importante. A gente coloca que isso é a comunicação não violenta. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com conflitos de casais e tudo mais, é muito comum a acusação mútua, eu não aguento mais ouvir, é muito difícil, né? Ela não me deixa bem ou ele não me deixa bem por conta desse tipo de sofrimento. E aí a gente orienta as famílias, os casais e os amigos para que a escuta seja harmoniosa, para que a escuta seja empática, ou seja, me coloco no lugar do outro. Sinto que aquela dor, de fato, é insuportável e também percebo que está me provocando um sofrimento, então eu ajudo a redirecionar. Eu tenho que dizer, olha, eu estou com muita dificuldade de lidar com essa sua dor, vamos buscar uma ajuda profissional. É diferente de eu dizer, eu não suporto mais o que você está me falando, já é a 10ª vez que você fala da mesma coisa. Você percebe? É um jeito diferente de acolher. Eu falo, puxa, para mim está tão difícil ouvir você falar desse sofrimento, eu me sinto impotente, eu não consigo mais, eu não tenho como resolver. Você percebe? Você está falando também que existe um sofrimento seu, existe, que você entende, se coloca no lugar daquela dor, mas que não é você que vai resolver. Porque uma das coisas do desabafo, na verdade da queixa, é atribuir ao outro a resolução. O outro me escuta, então ele tem que me dar uma resposta. Ele tem que trazer uma solução para mim. E muitas vezes a solução não está no outro, não está no externo. Eu vou buscar recursos internos de compreensão e superação da minha dor. Até porque a dor atual, ela é um gatilho de dores que estão enraizadas profundamente, que já vêm provavelmente de experiências do passado. Então, quando eu percebo que essa dor emerge, ou seja, vem à tona com muita força, eu preciso de uma ajuda profissional para compreender, poxa, onde é o gatilho original dessa dor e como eu vou superar esses traumas do passado que estão influenciando na minha resposta atual e no meu sofrimento atual.
A Cibele Campos, de Porto Feliz, colocou aqui: Rita, esta pauta é importantíssima. Parabéns. Eu parabenizo a doutora, né, doutora Carmen, porque essa abordagem, ela é muito importante. E um detalhe: se você não desabafar, se você não encontrar esses recursos apresentados pela doutora Carmen, para você aliviar a alma, respirar mais tranquila, porque sabe que você tem alguém que vai te ouvir, você vai precisar chegar a um outro profissional. A gente estava falando do psicólogo para poder ouvir e orientar, mas aí chega na psiquiatria. Né? Não é, doutora? Porque aí entra numa depressão, vai precisar de medicamentos para não chegar nesse ponto. Para quem está com esse problema de vontade de abrir o coração, que siga seus conselhos, doutora. Gostei muito de ter falado com a senhora. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder levar esse tema importante e levar consolo a quem precise e melhorar, inclusive, a relação interpessoal das pessoas, e que elas aprendam a lidar com a sua dor e encontrem um acolhimento adequado. E hoje no programa nós rezamos pela paz mundial, mas eu acho que a paz interior é o primeiro lugar que a gente precisa de paz. Doutora, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Eu que agradeço. Um abraço. Conversamos com a doutora Carmen Silvia Ribeiro, psiquiatra do Departamento Científico de Psiquiatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, e hoje falamos sobre a importância do desabafar, falar o que se sente. Eu gostei demais da conversa, e você?